no prédio do Senado, onde está a Yasmin Costa. Ela tem mais informações sobre essa busca e apreensão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, que está sendo feita pela Polícia Federal. Yasmin. Pois é, Piotr, a gente segue aqui no hall de entrada do anexo 1, que é justamente onde dá acesso ao gabinete do senador Marcos Duval, que fica aqui no 18º andar. E os agentes da Polícia Federal seguem aqui, cumprindo esses mandados de busca e apreensão determinados pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes. São 3 mandados, um aqui para o gabinete do senador Marcos Duval, um para a casa dele, a casa institucional, o apartamento institucional na Asa Sul, e também para a casa dele no Espírito Santo. A informação que a gente tem é que a qualquer momento a Polícia Federal pode descer. Inclusive, vou pedir para a nossa produtora Caroline Cavalcante mostrar aqui, os agentes da Polícia Legislativa já estão começando a organizar essa saída aqui dos jornalistas, justamente porque a Polícia Federal determinou que é para liberar essa área, justamente para que eles consigam passar e até para que as pessoas que querem entrar nos gabinetes consigam ter acesso a esses elevadores. Então, a expectativa é que a qualquer momento esses agentes da Polícia Federal já vão descer aqui com essas coisas, com toda essa apreensão por eles. Vale lembrar, aqui na Asa Sul, na casa dele no apartamento institucional e também na casa dele no Espírito Santo, a gente ainda não sabe detalhes concretos dos motivos que levaram a essa busca e apreensão, mas a gente vai seguir por aqui acompanhando. Estamos entrando em contato com a assessoria do Supremo, tentar acesso a essas informações, mas pelo menos a princípio a gente segue por aqui sabendo que é uma informação pelo menos a princípio sigilosa. Tá, e Yasmin, só uma última pergunta. Ninguém da polícia se manifestou até agora, só os agentes que estão lá, acompanhados da Polícia Legislativa, mas ninguém da Polícia Federal que cumpre esse mandado de busca e apreensão no gabinete do senador Marcos Duval, por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, mas não há nenhuma informação oficial por parte da polícia. A polícia não tem, um assessor de imprensa, um representante para, atender a imprensa. Não existe isso nessa operação, é isso? Piotr, o que a gente tem de concreto é que a Polícia Federal emitiu uma nota dizendo o seguinte, a nota diz o seguinte: a Polícia Federal cumpre nessa tarde de quinta 3 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal nos endereços ligados a senador da República. A gente sabe que é o senador Marcos Duval. Os mandados judiciais estão sendo cumpridos aqui em Brasília, no Espírito Santo. As informações disponíveis estão restritas à presente nota. Essa é a única informação que a gente tem da Polícia Federal. Muito obrigado, Yasmin. Então, logo você tenha novidades, por favor, nos chame. A Yasmin está exatamente ali, na frente da porta, de onde podem sair daqui a pouco esses integrantes da Polícia Federal, esses agentes da Polícia Federal. Dantas, deixa eu voltar com o Cláudio Dantas lá em Brasília. Tá conosco o Dantas já aqui. O Dantas, a gente não tem ainda acesso ao conteúdo, à fundamentação da decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Ainda não, Piotr. A suspeita é que o Marcos Duval vinha obstruindo as investigações justamente desta apuração sobre as alegações que ele fez, né, as acusações que ele fez de que teria sido aí coagido pelo Jair Bolsonaro a dar um golpe. Como a gente mencionou antes, informações truncadas, versões que ele já modificou pelo menos 3 vezes antes. E aí as informações que a gente tem desta investigação é que ele estaria prejudicando o avanço dessas investigações. Lembrando que o Marcos Duval está na CPMI do 8 de janeiro e tem acesso, né, vai ter acesso ou terá acesso às informações, a tudo que será apurado nessa CPMI. É complicado, é uma situação bastante delicada. A gente precisa realmente ter acesso a essa decisão do Alexandre de Moraes. A gente tem uma outra informação de que a Polícia Federal chegou a solicitar o afastamento do Marcos Duval do seu mandato, mas o Moraes manteve, não acolheu o pedido da PF e manteve, então, o parlamentar no exercício do mandato. O parlamentar que está fazendo aniversário hoje, Piotr, aí ganhando esse presente, a busca e apreensão da Polícia Federal nos seus endereços. Tá, é claro que isso é um detalhe para a lógica da justiça, que tem seu tempo próprio e, claro, determinações que precisam acontecer, mas é aniversário de Marcos Duval hoje, é isso, Dantas?
Marcos Duval, fazendo aniversário hoje. É uma ironia. Mas, enfim, isso aí é só uma firula, um adendo, uma informação Sim, claro, curiosa em torno desse episódio aí, que vai ter desdobramentos, naturalmente, em função dessa investigação. A gente pode ter até uma modificação da posição dele dentro desta CPMI. Como aconteceu, como vem acontecendo, a base do governo tem reagido muito à presença da oposição em postos importantes, especialmente nas CPIs. A gente viu isso acontecer lá na CPI do MST e na CPMI já houve queixas da presença de outros parlamentares que, de alguma maneira, estão sendo alvo de investigações lá no Supremo, como é o caso do André Fernandes. Eu acredito, aí a gente vai ter tempo aí para apurar junto aos integrantes do governo e, naturalmente, eles devem pedir o afastamento, a substituição do Marcos Duval como membro da CPMI do 8 de janeiro, a partir desta busca e apreensão de hoje. Agora, Dantas, pegando por esse aspecto, que aí nós estamos falando só de guerra política, né? Dos governistas que querem tirar a oposição, eles não permitem, por exemplo, que não permitiram recentemente nessa votação de requerimentos, né, da convocação do general G. Dias, com todas aquelas imagens e evidências, o que chamou a atenção até do presidente da CPMI, que em tese seria meio aliado ali do governo, mas enfim, a convocação, não, o pedido de convite para o ministro Flávio Dino e tudo mais. Agora, o caso de Marcos Duval, ele está sendo só investigado. Investigação pode resultar em condenação ou pode resultar em absolvição. Pode resultar em culpa ou não culpa. Partir desse pressuposto para tirar de um senador a prerrogativa de permanecer lá sem uma evidência é só jogo político, não é? Jogo político, naturalmente. O que a gente vê é o jogo político. O problema é quando o jogo político começa a pender para um lado só. Sim. E os governistas já têm mostrado que estão muito fortes na CPMI do 8 de janeiro. Você mencionou aí corretamente, eles conseguiram inviabilizar a convocação do general G. Dias e também do ministro Flávio Dino, que era justamente a reivindicação principal da oposição, que quer investigar a suposta aí omissão, né, a possível omissão de autoridades federais que não teriam atuado de forma a evitar a invasão das sedes dos três poderes. Esta é a alegação da oposição e que vai ficar insistindo em tentar reapresentar toda semana esses pedidos. O fato é que a oposição ela caiu caiu na armadilha montada pelos governistas dentro da CPMI quando apoiou de forma irrestrita os requerimentos de convocação de todos os outros. Quer dizer, todos os requerimentos de convocação apresentados pelos governistas foram apoiados de forma irrestrita por todos os parlamentares de oposição, inclusive pelo próprio Marcos Duval. Ele e todos os outros apoiaram na expectativa de que a regra valesse para eles também. Só que aí eles tomaram uma pernada, caíram nessa cama de gato aí que foi montada pelos governistas. Então, há naturalmente, talvez aí, uma falta de preparo, uma falta de experiência para lidar com essas questões mais sensíveis, né, de convocações, de requerimentos, essas articulações que são próprias de uma comissão parlamentar de inquérito. E aí quem ganha com isso é a oposição. Tem muita gente experiente ali que recorre toda hora ao Supremo, né? Tem muita gente que sabe como atuar e sabe como utilizar das prerrogativas. Afinal de contas, a relatora ela é governista e o presidente da comissão, que se coloca como uma pessoa independente e neutra, não tem aí muita margem de manobra para poder decidir qualquer coisa, né? Quem decide é o colegiado é formado aí por uma maioria de governistas e de parlamentares independentes, mas que estão pesando para o outro lado. Então eles fizeram uma jogada muito bem montada e a oposição acabou caindo nesse jogo. E daí a oposição conseguir fazer, montar, propor e conseguir um afastamento do senador, não vejo muita dificuldade não, Piotr. Agora, olha, eu tô com uma informação aqui, o tweet, a conta do Marcos Duval no tweet aparece como conta retida. Eu não sei se já estava retida ou se foi retida há pouco, mas essa é a informação oficial que está aqui, eu olhando no tweet.
Dantas, já voltamos a você. Vamos falar com a Yasmin, que está lá no Senado da República. Temos as imagens lá da Yasmin. Nilson, por favor. Temos lá? Estamos. E Yasmin, você nos ouve, está ali, Yasmin, exatamente nesse anexo do Senado, que dá acesso justamente ao gabinete do senador Marcos Duval. Yasmin. Respondendo ao seu questionamento, Piotr, a respeito do Twitter do senador Marcos Duval, ele foi retido hoje. Estava tudo normalizado e hoje a conta dele, depois dessa busca e apreensão aqui no Senado Federal, foi retida a conta dele do Twitter, e somente a conta do Twitter. Instagram, Facebook e o YouTube estão funcionando normalmente. E a gente segue aqui, Yasmin, nós jornalistas todos aqui, numa espécie de cercadinha. Diga, Piotr. Só para mostrar, nós estamos mostrando exatamente a cena agora. A gente está com a imagem agora da conta do senador Marcos Duval e aparece justamente com uma conta retida. Está aqui. Então estava funcionando normalmente, já está retida. É preciso também entender o porquê que a conta foi retida. Se ela foi retida, não foi por decisão do senador, né? Ele não foi ele que, digamos, privou o acesso a ela. Foi uma decisão de alguém, obviamente seguida pela própria rede social. Desculpe, Yasmin, pode continuar. Imagina, Piotr, tá aí essa movimentação dos celulares indo pro alto, é que a gente fica acompanhando ali naquele painel ali o número do andar que tá, e quando vem do 18º andar, a gente já começa a expectativa de que podem ser os agentes da Polícia Federal justamente passando, descendo com essa apreensão que eles vieram cumprir aqui no Senado Federal. Mas é isso, a informação de momento é que os agentes seguem aqui, estão há cerca de quê? 1 hora, mais ou menos, no começo do jornal, pouco antes de começar o prós e contras, esses agentes chegaram aqui na Polícia Federal, aqui no Senado Federal, então estão há cerca de 1 hora, lembro, cumprindo, além de mandados aqui, também na casa de Marcos Duval em Brasília e também em Vitória. Muito obrigado, Yasmin. Tá aí as informações da Yasmin, vai continuar justamente nesse anexo lá do Senado. Só vou trazer uma última informação que o Evandro Ciri me passa aqui de bastidor, já vai chegar com 3 em 1, de que já circula uma informação de que essa conta retida, a decisão de reter, ou seja, de fechar as contas, de privar o acesso das contas do senador Marcos Duval, estaria também nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos também apurar. Fato é que a conta já está retida, como nós mostramos, então vamos apurar exatamente o porquê.